Convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo, convidar você para acompanhar a leitura. O nosso foco nessa noite serão os últimos versículos desse capítulo, versículo 21 em diante, mas para que você possa ter um panorama, você possa ter uma visão geral do que está acontecendo aqui, eu convido você a acompanhar a leitura desse capítulo todo. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ter com foco, verso 21 ao 23, mas você me acompanha a leitura do capítulo inteiro. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, e com a ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. O Deus da paz estará com vocês. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo da vida, de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. E apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas aflições. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Portanto, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nosso amado Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Verso 21, saúdem a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Atenção para o versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Outra tradução, nova versão transformadora, diz: transmitem as minhas saudações a cada um do povo santo de Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes enviam saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. E outra versão diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. Que a palavra do Senhor fale conosco nessa noite, que a palavra do Senhor nos encontre, nos edifique e transforme o nosso viver
para que a gente tenha maior alegria e satisfação e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Tudo bem? Então, Paulo envia essa carta aos Filipenses. Nesse momento que Paulo está enviando essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. Paulo havia passado ali pela Macedônia e na sua viagem missionária ele planta essa igreja em Filipos. Filipos era uma cidade que ficava na região da Macedônia. Então agora, Paulo, estando preso ali em Roma, Paulo escreve essa carta para orientar esses cristãos, para orientar essa igreja que ele havia começado ali na cidade de Filipos. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele olha para os santos, os cristãos que estão convivendo com ele. Agora, observe o seguinte, quando Paulo está em Roma, ele está preso. Ele não está preso num cárcere, ele não está preso numa sentinela, numa torre guardado e vigiado por muita gente. Ele está preso como se fosse uma prisão domiciliar. A prisão domiciliar não significa dizer que ele estava numa casa, à vontade, usando aquele aparelhinho ali no cotovelo ali, não era nada disso, tornozelo. Mas ele estava dentro de um complexo de palácios, onde também ficavam uma cadeia, se assim pode dizer. E ele estava sendo acompanhado pela guarda pretoriana, isto é, a guarda de César. Como é que a gente sabe disso? Porque logo aqui no capítulo 1 de Filipenses, verso 12 e 13, ele diz: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, nesse momento que ele está escrevendo a carta, ele está numa prisão. Paulo está em Roma. Mas o Paulo que viajou, que pregava a palavra nas sinagogas, em todos os lugares, agora ele está pregando a palavra para um grupo específico de pessoas. Quem é esse grupo específico de pessoas? São as pessoas que vivem na casa de César, no palácio de César. Antes ele pregava para uma multidão, agora ele prega para a guarda pretoriana, para as pessoas que servem ali no palácio, as pessoas que se encontram com ele entre inda e vinda. E ele chama essas pessoas de os santos que estão na casa de César, ou os santos que estão no palácio de César. Mas quem é César? César não é um nome, César é um título, César é um adjetivo. É como se fosse os czares da Rússia, os imperadores. Então, César não é um nome, nesse caso, César é um título. E nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta de Roma para os crentes ali de Filipos, os filipenses, quem era o César dessa época? O César dessa época, o imperador dessa época era Nero. Nero começou a reinar sobre Roma no ano 54 depois de Cristo e foi reinar até o ano 68 depois de Cristo. Então, porque Paulo estava ali preso naquela prisão, ele acabou ganhando muitas pessoas ali, as quais ele denomina os santos na casa de César. César, então a casa de César era um complexo de palácios que abrigava todos os luxos de César. Bem, o nome de nascimento de César, o imperador, chamado Nero, o nome de nascimento dele é Lúcio Domício Enobardo. O nome de imperador é Nero Cláudio César Augusto Germânico. Ele nasceu no dia 9 de julho de 68. Ele morreu aos 30 anos de idade, porque ele se matou, ele se suicidou. Agora, observe o seguinte, que Paulo faz toda essa argumentação finalizando a carta de Filipenses, chamada a Carta da Alegria. Ele endereça essa carta para os filipenses, para os crentes que moravam em Filipos. E ele pega como base, como referência, para alcançar o coração daquela igreja em Filipe, o comportamento dos santos, os santos que estão no palácio de Nero.
os santos que estão na casa de César. Mas qual era a cultura da casa de César? Tem algumas evidências que fazia de identificar aqueles que pertenciam à casa de César e aqueles que eram santos da casa de César. Então, a primeira cultura da casa de César era de desonra aos pais. Essa era a primeira cultura da casa de César. A mãe de César, isto é, de Nero, era uma mulher comparada mais ou menos a Jezabel, mulher lá do rei Acabe. A mãe desse cara, de Nero, não era uma pessoa fácil, era uma pessoa muito difícil. O nome dela era Júlia Agripina. Ela eliminou muitos políticos, ela matou muitos senadores, ela envenenou, inclusive, o imperador antes de Nero. Para que Nero pudesse assumir o governo, para que Nero pudesse assumir o lugar de imperador, ela matou envenenado o casal de imperadores antigos, a imperatriz e o imperador, envenenando a comida deles. Essa mulher, ela é terrível. Ela tinha uma ambição pelo poder muito descontrolada. Ela criou uma rede de espionagem contra os senadores, contra as mulheres que se destacavam na sociedade, que de repente ela percebesse que fosse rival dela, contra os rivais políticos. Essa mulher mandava executar, exilar. Essa mulher era o cão em pessoa. Você tem uma ideia da influência dela? As moedas de Roma geralmente vinham com a face do imperador. Mas na época aqui de Nero, além de ter a face do imperador, do outro lado tinha a face da mãe dele. A mulher, isto é, a mãe de Nero, foi a primeira mulher da história que colocou o seu próprio rosto numa moeda de comércio. Isso não era muito comum. Ela era uma mulher muito violenta. Nero, seu filho, assumiu com 16 anos de idade. Ele foi ser o imperador. Mas Nero, ele cresce, ele começa a se tornar independente. E quando Nero começa a ter os seus próprios pensamentos, Agripina, sua mãe, que era conhecida por ser uma mulher cruel, autoritária, vingativa, uma mulher implacável, Nero agora busca matar sua mãe. Por 3 vezes ele tentou matar sua mãe. Primeiro, ele tentou envenenar ela. Conseguiu envenenar, mas ela tomou um antídoto e viveu. Depois, ele preparou uma armadilha no quarto dela, derrubando o telhado do quarto dela, mas ela foi avisada e ela conseguiu escapar da morte. Terceira vez que ele tentou matar ela, ele colocou ela num barco frágil, colocou no meio do mar, e o barco naufragou, mas a mulher nadou até a praia. Que gente ruim não morre fácil, né? A gente diz por aí, né? Não sei se é verdade, mas a gente ouve por aí, né? E Nero ficou tão bravo que o Nero mandou matar essa mãe. 3 vezes tentou matar ela, não conseguiu, mandou executar. Essa é a cultura da casa de Nero. Desonra aos pais. Ouça, hoje é dia dos pais. E tem muita gente matando seu pai e sua mãe. Tem muita gente. Lógico que você não vai desabar o teto na casa, né? Você não vai colocar num barquinho para naufragar, você não vai envenenar, mas tem muito filho matando o pai no coração. Sabe? Não conversa, não liga, não dá atenção. Gente, se seu pai e sua mãe foram gente ruim, se seu pai e sua mãe foram gente que não prestava, está tudo certo você não obedecê-los, mas honra é uma obrigação. Obediência é incondicional. Tem pais que orientam o filho no caminho errado, mas a honra, ela não é opcional. Honra é uma moeda do céu. Então, seu pai foi ruim, sua mãe foi ruim, honra significa devolução. Devolva alguma coisa para ele. Não os trate com a mesma moeda. Honre seu pai, honre a sua mãe. Mesmo que seus pais foram manipuladores, erraram, falharam, não são pessoas assim que você celebra, que você tem como padrão de vida, honre assim mesmo. A cultura do mundo, a cultura da casa de César é matar o pai, a mãe, é desonrar os pais. Mas os santos que estão na casa de César têm um comportamento diferente. Honra é inegociável. Dá o seu ouvido para o seu pai e para a sua mãe. Dá uma parte do seu coração para o seu pai e para a sua mãe. Dá uma parte do cuidado, do seu tempo para o seu pai e para a sua mãe.
honre seu pai e sua mãe. A cultura dos santos na casa de César é uma cultura de honrar pai e mãe. Outra coisa aqui, qual era a cultura da casa de César? Desonra ao casamento. Nero, além de matar sua mãe, mandou matar as suas esposas. Nero, na primeira esposa que ele se casou, Diego, você dá uma olhada nesse som para mim, por favor. A primeira esposa que Nero se casou, ele ficou 2 anos afastado dela, repudiando ela. O que é repudiar? Ele ficou 2 anos sem fazer sexo com ela. E um dia, depois de 2 anos sem fazer sexo com ela, ele acordou e falou assim: essa mulher está me traindo, essa mulher está me traindo. E colocou na cabeça que ela estava traindo ele e, como consequência, mandou executar ela. Porque ele estava achando que ela estava traindo. E veja que tem muitos casais fazendo esse mesmo tipo de coisa. Vai repudiando, vai repudiando, vai repudiando. E vai chegar um dia em que você vai acordar pela manhã e falar assim: meu marido está me traindo, minha mulher está me traindo. E aí, qual que é o caminho disso? O caminho é matar o casamento. Não tem outro caminho. A cultura da casa de César é uma cultura de desonra ao casamento. Mas os santos que vivem na casa de César não vivem dessa forma. Nero, César, foi um homem muito promíscuo. A sua primeira esposa se chamava Cláudia Otávia. Foi essa mulher que ele repudiou e depois mandou matar, porque achou que ela estava traindo. Depois ele se casou com uma mulher chamada Pompeia Sabina. Ele se apaixonou por essa mulher. Mas a mesma coisa aconteceu. Porque Nero era um homem muito promíscuo. Casados, honre o seu casamento. Honre o matrimônio. Os cristãos, isto é, os santos na casa de César, honram o casamento. E aqui eu preciso dar uma palavra também para os solteiros. Solteiros, honre as possibilidades. Às vezes você está num ambiente como esse, de igreja, e você está perto de gente tão interessante, gente tão assim, tão... Qual que é a palavra, gente? Você está perto de gente tão interessante, pessoas com quem você pode formar família, se casar, mas porque você está perto dessa pessoa o tempo todo, está convivendo com ela o tempo todo, você não consegue enxergar a beleza que existe nessa pessoa. Então, solteiros, honre as possibilidades. Porque de repente você está perto de alguém que é muito interessante, mas você acha que está ali convivendo, total, você tem que buscar alguém lá de fora. Você tem que buscar alguém da casa de César. Se você buscar alguém da casa de César, a possibilidade do seu casamento dar problema é muito grande. Não significa que se você procurar se casar com gente que é santo da casa de César, seu casamento vai dar tudo certo. Não significa isso. Mas entenda, se a pessoa já conhece o Deus que você serve, se a pessoa já conhece o Jesus que é o seu Senhor, você já tem 70% de probabilidade de seu casamento dar certo, de você ser feliz. Se essa pessoa já conhece Jesus, já teme a Deus e é trabalhadora, você tem 90% de seu casamento ser um sucesso, de você ser feliz. Então, não busque se casar com pessoas que são lá da casa de César, mas pessoas que são os santos que estão na casa de César. Porque tem muita gente solteira e solteirona aí, porque vai matando a esposa, vai matando o esposo antes mesmo de conhecer. Eu fiz o casamento de um casal faz pelo menos uns 60 dias atrás, e eu fui conhecer a história deles, e ele falou assim: não, nós fomos amigos por 10 anos. Ele namorou um monte de mulher, depois ela namorou um monte de mulher, e a gente, pela nossa amizade, a gente foi ali se apaixonando. Olha só, 10 anos perdendo tempo na vida, encontrando a preciosidade, a pessoa que ia ser o homem ou mulher da sua vida, só porque, assim, não aproveitou as possibilidades. Solteiros, aproveite as possibilidades. Vocês que são aqui da igreja, solteiros, de repente você olha para um menino e fala assim: acho que esse casal aqui dá certo, seja o cupido deles. Seja o cupido deles. Eu tenho uma alegria de casais que se conheceram na igreja. Eu tenho uma alegria muito grande, porque isso é uma história assim, incrível.
E às vezes, assim, sua esposa está do seu lado e você, sim, está buscando o esposo lá na casa de César. Você tem que buscar entre os santos na casa de César. Nós somos os santos da casa de César. Então, perceba, veja. E se você olha assim para um jovem, para uma jovem, e fala assim, eu acho que aqueles dois dão certo, seja o cupido deles. Quem sabe eles até te convidam para ser, para ser o padrinho ou a madrinha do casamento deles. Né? Qual é a cultura da casa de César? Desonra a liderança. Nero começou a reinar com 16 anos de idade. Um menino de 16 anos de idade sabe o que é reinar? De jeito nenhum. Então a mãe dele contratou 2 tutores para ele. O primeiro tutor de Nero, e esse teve uma influência muito grande, de Nero foi Sêneca, o filósofo Sêneca. Ele era um filósofo estoico. Quer dizer isso, que a filosofia dele era o estoicismo. O estoicismo prepara as pessoas para enfrentar momentos de caos. E era tudo o que Nero precisava, porque Nero, ele tinha apenas 16 anos, ele precisava ter uma política externa, uma política interna, ele precisava negociar com os senadores, ele precisava ter ali, assim, os seus governantes perto dele. Então ele precisou ser treinado nisso. Então Sêneca foi esse homem escolhido, tutor, para poder orientá-lo no que ele devia fazer em termos de governo. Acontece que chegou uma vez que Sêneca foi corrigir Nero. Falou, Nero, você está afastando muito o seu coração de tudo aquilo que eu ensinei. Você não está praticando o que eu te ensinei. Então Nero chamou todos os amigos de Sêneca, chamou todos os senadores, toda a patota lá, colocou Sêneca ali no centro e falou assim, Sêneca, você me traiu. E falou para Sêneca, ou eu te mato agora na frente de todo mundo, ou você se mata. Ele fez Sêneca cortar os pulsos na presença de todo mundo. Por quê? Porque essa é a cultura da casa de César. A cultura de não honrar liderança. Depois, César teve outro filósofo, e esse filósofo se chamava Afrânio Burrus. Esse cara era um grande general, estrategista. Se alguma coisa deu certo assim no governo de Nero por um determinado tempo, foi por causa desse homem. Esse homem aqui, ele era muito inteligente. Ele ajudava Nero, não somente na questão das batalhas, mas ele também usava Nero nos assuntos do governo. E Nero mandou envenenar Afrânio Burrus. Os 2 tutores. Quando, assim, tem um período da história de Nero, são os 5 primeiros anos de governo dele, chamado Quinquênio de Ouro. Foi o ano em que ele ouvia a liderança, ele honrava a liderança. Mas quando ele mata os seus tutores, quando ele desonra a liderança, ele começa a se afastar e ele se torna um homem muito brutal, ele se torna um homem muito egoísta, extravagante, cruel, tirânico. Por quê? Porque essa é a cultura da casa de César. A cultura da casa de César é matar os líderes, é desonrar a liderança. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem ter bajuladores perto de si. É a cultura da casa de César. Sabe, pessoas que, se falar sobre os erros, é afastada do convívio. Pessoas que se falar assim, você está fazendo isso errado, você não deve fazer isso, porque você é um santo na casa de César. Você não é uma pessoa que participa na cultura da casa de César. Você é um santo. E o que acontece? Denuncia o pecado, denuncia o desejo da carne, e você vai se separar dessa pessoa. Ouça os tutores, aquelas pessoas que Deus coloca como tutores, como liderança na sua vida. Tudo isso começa dentro de casa, com o pai ou com a mãe. Depois vai para o trabalho, o professor, o pastor. Por favor, honre aqueles que Deus coloca como líderes sobre você. Eu sei que chega um momento em que a gente adquire tanto conhecimento, tanta habilidade, que é possível que a gente ultrapasse o conhecimento dos nossos tutores. É possível que a gente tenha um conhecimento, um entendimento maior que os nossos tutores, aqueles que nos lideram, mas honre a liderança. A cultura da casa de César é desonrar a liderança, mas os santos que vivem na casa de César é de honrar a liderança. Quarto, identificação da cultura da casa de César: crueldade e narcisista. Bom, Nero, além de ser o governador, o imperador, ele também era ator, cantor, ele compunha muito, ele escreveu muita coisa. Só que Nero fazia o seguinte, para as pessoas ouvirem ele cantando,
juntava a plateia e ele fazia as pessoas ficarem de pé, ouvindo ele cantar por 10 horas seguintes. Quem sentasse, morria. Perdi o ingresso do próximo show. A história não disse se o cara cantava bem ou não, mas, sabe, essa cultura narcisista, isso aqui, ó, presta atenção, você que é artista, a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente os artistas da igreja, os artistas que ocupam o altar. Porque às vezes vocês acham que vocês tocam muito, que vocês fazem muita coisa, que vocês são assim. Cuidado! O mesmo narcisismo que existem na vida do compositor, do cantor, do ator, daquele que foi chamado para viver no palco ou no altar, é igual ao coração do mundo. Mas você não é um ator, um cantor, um compositor da casa de César. Você é um santo na casa de César. Seu comportamento tem que ser diferente. Qual era a cultura da casa de César? Gostar de ver as coisas pegando fogo. Então, a história diz que no ano 64, Nero colocou fogo em Roma. Agora, a gente está vivendo um período de muita desconstrução. Se você começar a ler a história hoje, tem muita gente aí tentando provar que Nero não colocou fogo em Roma. Mas dos 11 bairros que existiam ali em Roma, Nero mandou colocar fogo em 10. E Nero, o que ele fez? Enquanto Roma estava pegando fogo, ele ficou ali no seu palácio, assistindo a cidade pegar fogo, tocando lira e cantando. E você sabe que tem muita gente fazendo isso. É gente barraqueira. É gente que não pode ver um treco acontecendo errado, que já sai logo... Está vendo as coisas pegando fogo, ao invés de falar, gente, calma aí, não existe muito esse negócio de que aonde a fumaça, fogo, calma, não vai tirando assim conclusões precipitadas, não. Joga mais gasolina no fogo, né? Essa é a cultura da casa de César. Os santos que vivem na casa do César, não, os santos que vivem na casa de César, guarda, protege, não fala mal, cuida das propagandas negativas que vão fazer. Mas hoje a gente está vivendo essa cultura do mundo, essa cultura da casa de César, que é fazer barraco. A gente passa por um acidente, é muito difícil você ver alguém parar para poder socorrer o acidentado. É mais fácil você ver gente fazendo filmagem, fazendo fotografia para publicar o ruim, para publicar o negativo. Essa é a cultura da casa de César, botar fogo. Os cristãos, o crente, os santos da casa de César não faz assim. Cuidado quando você souber da fragilidade de alguém. Cuidado quando você souber do erro de alguém. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz assim, olha, nós que somos fortes, você que bate no peito e diz assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou cometer esse pecado, eu não sou igual aquele, igual aquela, ele diz assim, já que você se considera dessa forma, nós que somos fortes, nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos, porque o que acontece? Há um prazer muito grande na fofoca, não é verdade? Há um prazer muito grande em você divulgar as coisas ruins. Infelizmente, é isso que muitas vezes está no nosso coração. Porque as pessoas, de repente, alcançou um lugar que a gente não alcançou, vive um patamar que a gente não consegue viver, e a gente, para poder denegrir aquela imagem, a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas a cultura dos santos, na casa de César, na casa de Nero, é proteger as pessoas, é orar pelas pessoas. Qual é a cultura da casa de César? Não assumir responsabilidade. Então, Nero coloca fogo lá em Roma, ao invés de se organizar para poder apagar o fogo, ele fica então na janela, tocando lira e cantando, e faz o quê? Ele acusa os cristãos. A perseguição aos cristãos começou por conta da falta de responsabilidade desse imperador. A cultura da casa de César era perseguir os cristãos. Veja só, nós estamos vivendo na casa de César. Esse mundo aí, ó, é a cultura da casa de César. E na cultura da casa de César, você vai ser perseguido como cristão. Sabe? Lá a perseguição foi grande. Às vezes a gente não tem uma perseguição grande aqui. Quando eu me converti, quando muitos de nós aqui nos convertemos,
A gente tinha dificuldade de sair com a Bíblia na mão, porque nós tínhamos uma certa vestimenta que nós tínhamos que ter. A grande maioria dos crentes andava com a Bíblia debaixo do braço. Então, quantas pessoas não foram perseguidas? Mas ainda nós somos perseguidos. Você tem lá na empresa, alguém descobre que você está indo na igreja, alguém descobre que você se batizou, alguém descobre que você é um crente. O que acontece com você? Vão te chamando de pastor, entendeu? Você já não é mais o mesmo, agora você está bitolado, agora você está aí, você sofreu uma lavagem cerebral. Ainda hoje, os santos na casa de César sofrem perseguição. Os deboches dos amigos, alguns de nós somos excluídos da parentela, da família, outras pessoas são chamadas de crentão, agora você é o certinho. Né? Por quê? Porque antes você ia em lugares ruins que eles te convidavam, mas antes você diz assim, não, eu sou um santo na casa de César. Porque antes as pessoas chamavam você para participar de coisas que eram indecentes, mas hoje você é um santo na casa de César. E as pessoas vão te perseguir por causa disso. Então, não fique decepcionado de ser perseguido na escola, de ser perseguido no trabalho, na casa. Não fique decepcionado por ser colocado de lado na família. Não. Por quê? Por você ser crente, não fique decepcionado por causa disso, não. Celebre a Deus porque eles estão te perseguindo. A Bíblia fala, né? Ame os inimigos de vocês, orem por eles. É Jesus falando isso lá em Mateus capítulo 5. E também nós temos lá Mateus capítulo 5, Jesus dizendo assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Quer dizer, quando o pessoal começar a perseguir você, chamar de crentão, isso, aquilo, outro, glorifica a Deus. Há uma recompensa para você muito grande, por você estar sendo perseguido porque você é um cristão. Ore por quem está perseguindo. Procure ser gentil com quem está perseguindo você. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, diz assim, ora, todos quanto quiserem viverem pietosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez você está ouvindo isso aqui hoje e fala assim, me converti, não tem ninguém me perseguindo não, eu estou com uma vida muito tranquila. Se ninguém está perseguindo você porque você é crente, um dia desses vão te perseguir. Por que vão te perseguir? Porque você faz o que é direito, porque você faz aquilo que é certo. Por que vão te perseguir? Porque você vive baseado nas Escrituras. Por que vão te perseguir? Porque você tem um namoro santo. Vão falar assim, eu não acredito que você, com essa idade, você se comporte desse jeito com seu namorado, com a sua namorada. Vão colocar apelido feio em você. Vão te perseguir porque você honra o casamento. Fala assim, não, eu tenho uma mulher, um filho em casa, eu não vou fazer esse tipo de coisa, não. Cuidado, você que viaja, trabalhando, fica em república, fica em hotel, vai participar de happy hour, cuidado, porque lá fora, na casa de César, é comum desonrar o casamento, mas os santos que vivem na casa de César não vivem dessa forma. Você deixou o mundão, e quando você deixa o mundão, as pessoas vão te perseguir, porque você é cristão. Você deixou de falar palavrão, as pessoas vão dizer, agora você quer dizer que você é um santão, é um crentão? Então, essa é a cultura da casa de César. Perseguir os cristãos, mas os santos na casa de César não se importam porque estão sendo perseguidos. Qual é a cultura da casa de César? Uma vida de luxúria e depravação. Nero fazia muitas festas, orgias, de forma muito pública. Essas festas, essas orgias, era regada a muito sexo, muito vinho, muita extravagância. Você tem uma ideia? Nero, além de se casar com aquelas duas mulheres, Nero se casou com 2 outros homens. Eu falei ainda há pouco, para vocês. Você imagina os santos que estão trabalhando na casa de César? Tendo que servir vinho para ele, tendo que entrar no quarto dele, tendo que fazer a escolta dele ali naquelas festas que ele fazia, com todo mundo nu, com isso, com aquilo outro. Imagina a depravação que os santos na casa de César tinham que ver, mas tinham que guardar o seu coração. É ver, mas não ver. Veja, Nero, ele fez todos no palácio presenciarem o seu casamento com um outro homem. Nus. Primeiro, ele se casou com um homem chamado Esporo. Ele castrou esse homem para tornar este homem a esposa dele. Depois ele mata esse cara e se casa com outro chamado Doríforo. Nesse momento, Doríforo passa a ser o marido de Nero.
Tão louco que era a cultura da casa de César. É essa coisa de você aceitar o inaceitável. A gente está vivendo uma cultura assim. Sabe, você vai falar com o filho, filho, não é certo um homem casar com um homem, uma mulher casar com mulher, não é certo isso. Presta atenção, seu filho vai assim, pai, você é ultrapassado. Pai, o mundo já não é mais dessa forma. Isso daqui é discriminação. Não, isso daqui é aceitar o inaceitável. Os crentes na casa de César, apesar de presenciar essas coisas, não aceitam o inaceitável. Não deixe o inaceitável acessar o seu coração. Qual era a cultura da casa de César? Cobrança além do que é justo. Nero foi o imperador que mais colocou impostos sobre os cidadãos de Roma. Ele cobrava além do que era justo. Não faça nenhuma comparação com o nosso tempo atual. Ele praticava um excesso de imposto, ele praticava a expropriação, ele cobrava além do normal as tarifas de impostos, ele tomava propriedade daqueles que eram inimigo dele, ele confiscou muitas propriedades de senadores, ele executava as pessoas só para ficar com os bens da pessoa. Para que isso? Tudo para sustentar uma extravagância. Um estilo de vida de esbanjador. Um estilo de vida de ganância e de poder. Cuidado, porque nós estamos na cultura da casa de César. Nós estamos vivendo, presenciando a luxúria deste mundo, os exageros desse mundo. E de repente, nós que somos santos na casa de César, a gente vai querer viver igual eles vivem por aí. Só que isso custa muito caro. Cobra muito caro. Não cobre mais do que as pessoas devem te dar. Não cobre. Sabe, tem muito filho cobrando demais do pai, da mãe. Tem muito pai e mãe cobrando muito dos filhos. Não faça isso. Tem muito amigo cobrando muito dos amigos. Nós temos um grupo de pastores aqui, nós temos um grupo de líderes de célula, nós temos um grupo de líderes de ministério. Não vai para cima deles cheio de cobrança, não. Não cobre além do que é justo. Às vezes você quer a atenção de todo mundo, assim, não, eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero a atenção dessa pessoa, porque é muito comum isso, a gente, eu passei na rua, vi fulano, ele nem me cumprimentou de longe, não se importa mais comigo. Não faça isso. Pessoas interessantes têm pouco tempo para te dar. Então, quando você estiver perto de uma pessoa interessante, aproveite o máximo para você sugar daquela pessoa, porque pessoas interessantes já têm pouco tempo. Se você quer pessoas que te dão o tempo todo, você não vai ter nada dessa pessoa. Você escolhe ter pessoas que têm muito tempo para você e você não vai ter inteligência nenhuma com essa pessoa. Mas se você escolher estar perto de pessoas interessantes, você tem que saber que essas pessoas elas têm pouco tempo para você. Então, cuidado, cobrar além do que é justo. Outra cultura da casa de César, o ambiente de desconfiança e de julgamento. Então, Nero suspeitava de todo mundo. Ele eliminava quem ele suspeitava. Ele foi o imperador que mais matou senadores. Ele foi o imperador que mais matou cidadãos. Porque essa é a cultura da casa de César. Matar. É uma cultura de desconfiança. Estão falando de mim. Gente, é comum. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa está num dia não muito bom, e talvez você olhou para ela, está com a cara assim, mais fechada, né? Você já fica logo pensando, ele não está bem hoje. E o que está acontecendo? Esse negócio entre casais, então, é batata. Um olha para o outro e fala assim, eu acho que ele não está bem, ele não está gostando da minha comida, ele não está gostando de mim, tem alguma coisa errada. A cultura da casa de César é uma cultura de desconfiança. É uma cultura que vive a partir de rumores. Mas os santos na casa de César não se comportam dessa forma. Nós, os santos da casa de César, nós confiamos nas pessoas. Nós damos oportunidade para todo mundo. Os santos na casa de César aceitam os improváveis. Eu já vi gente vindo aqui na igreja dizendo assim,
Eu não acredito que aquela pessoa frequente sua igreja, eu não vou voltar mais lá. Porque as pessoas acham que é minha igreja, né? Eu não vou voltar mais lá não. Por quê? Porque aquela pessoa está lá na sua igreja. Eu não acredito que ela está lá. Seu amigo, se você tem uma vida muito perfeita e encontra gente aqui imperfeita, fica na sua casa, vai procurar a tua turma. Porque aqui é lugar de gente imperfeita. Aqui é lugar de improváveis. Aquela pessoa, por que ela está usando lá? Por que ela está fazendo aquilo e eu não estou? Aqui é o lugar dos improváveis. A cultura da casa dos santos é aceitar os pecadores. Não aceitamos pecados, mas aceitamos os pecadores. Nós aceitamos os quebrados, nós aceitamos os indesejados, nós aceitamos aqueles que são rejeitados na casa de César. Se você é assim, veio para cá, Deus te deu uma nova oportunidade, te deu coisas novas para você viver, deixa outras pessoas também experimentarem a graça que é de receber Jesus, ter Deus na sua vida e ter a sua vida transformada. Aceite as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se tornarem aquilo que Deus as chamou para ser, como você está tendo. Então, não olha para a pessoa e diga assim, essa pessoa aí não sei não, hein, com desconfiança. Essa história aí, onde há fumaça tem fogo, desconfiança. Eu não fui muito com a cara dessa pessoa aqui, acho que ela não é uma pessoa boa não. Essa é a cultura da casa de César. A cultura dos santos na casa de César é aceitar as pessoas como elas são. Não os pecados, mas as pessoas. Qual era a cultura da casa de César? Consumismo além das posses. Então, César construiu um domus, chamado Domus Áurea, chamado de Casa Dourada. Só que para Nero construir esse domus, ele precisou aumentar os impostos. E ele foi fazer uma grande construção, uma construção que ficava no centro de Roma, uma coisa muito luxuosa. Só que para ele poder construir isso, ele teve que exigir mais impostos dos cidadãos no pior momento da economia de Roma. E por isso ele teve que matar muita gente para tomar as propriedades, por isso que ele teve que aumentar os impostos, por isso que ele teve que roubar. Nero construiu, para você ter uma ideia, ele construiu uma estátua dele na frente desse palácio de 35 metros de altura. A cultura da casa de César é essa cultura de ter, é essa cultura de exibicionismo, essa cultura de gastar mais do que tem, mais do que ganha. Tem muitos filhos se comportando dessa forma. Força o pai a comprar um telefone novo, força o pai a comprar um tênis, força o pai a comprar um negócio. Filho, não dá agora. Filho, não dá para você participar daquela festa. Filho, não dá para você ir nesse momento. Filho, não dá para eu te dar dinheiro para você sair, não tenho. A maior dificuldade de uma família não é a falta de dinheiro, mas é quando essas pressões vêm sobre nós, a gente cede e a gente fica com uma dívida. Uma casa que tem dívida, a maioria de nós aqui temos dívida. A gente não consegue dormir direito, a gente não tem paz dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes a gente tenta manter um estilo de vida da casa de César, esbanjando. Solteiros, vocês estão aqui, ó. Esse negócio, solteiro gosta muito disso. Vou pagar pizza para todo mundo, vou pagar lanche para todo mundo. Vem cá, galera. Quando você é solteiro, o momento não é para você ficar gastando seu dinheiro em restaurante caro, em hamburgueria cara. Não é tempo de você ficar gastando seu dinheiro com iPhone de última geração, sabe? Não é o tempo disso. Quando você está solteiro, o tempo é você economizar o máximo que você pode. Para quê? Para você aproveitar as oportunidades. O tempo de você ir no restaurante, chamar amigos, dar festa, isso, aquilo, outro, é quando você já tiver ganhado na vida. Quando você estiver bem na vida. Mas enquanto você é solteiro, você tem que economizar. Você não fica rico, assim, você fica rico com todo o dinheiro que você economiza. R$1, deixou de gastar R$1, agradeça a Deus. Deus me deram uma carona aqui, não vou precisar pagar Uber para ir para a igreja. Agradeça a Deus, já precisou gastar. Aquilo lá me presenteou com um pão, aquilo lá me fez isso. Agradeça a Deus. Agora, a gente vive nessa cultura de ficar se exibindo e a gente vai, né, só entrando em dívida. A cultura da casa de César é essa, gastar além do que a gente tem. Mas os santos na casa de César, não. Os santos na casa de César guardam
para aproveitar o momento das oportunidades. A gente tem lá Provérbios, capítulo 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena as provisões. Jovens, esse é o momento de você armazenar as suas provisões. Para quando vocês tiverem oportunidade de um negócio, quando vocês tiverem oportunidade de sair da CLT, quando vocês tiverem oportunidade de se casar, vocês vão estar muito bem. Faça isso. Eu sei que aqui a gente tem uma cultura de depois do PIR, depois disso, depois daquilo outro, sair para comer junto, para que... Gente, isso aqui é muito bom. Mas é melhor ainda se você puder fazer essas coisas e ter sossego. Ter paz. Não ficar devendo. Não ficar atribulado. Acho que ninguém vai pagar a pizza para mim hoje, né? Estou terminando. Qual a cultura na casa de César? Autodesgoverno. Nero se desgovernou completamente, moralmente, politicamente, militarmente, socialmente, emocionalmente. Ele perdeu o apoio dos senadores, dos governantes, e por causa do seu descontrole, Nero se tornou abusivo em vários setores de Roma, em todas as cidades em volta de Roma, na Gália, na Espanha, no Oriente. E ele teve crise com as províncias, coisa que ele não estava tendo. Ele teve incompetência militar, ele teve incompetência de fazer uma gestão política interna, por causa do desgoverno. O desgoverno na nossa vida faz isso. O mundo vive em desgoverno. O que é desgoverno? Os crentes na casa de César vivem baseado na liderança do Espírito Santo de Deus. Nós temos os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nos ajudam ao autogoverno. Mas lá, os que são da casa de César não vivem dessa forma. Vivem em um completo desgoverno. Se a sua vida está em desgoverno, tome cuidado, porque o outro passo da cultura da casa de César é a autodestruição. Então, depois do desgoverno de Nero, Nero entra no modo autodestruição. Esse cara era para ter uma história muito linda, mas como é que termina os seus dias? Todo o exército romano se afasta de Nero. Todo o Senado declarou Nero inimigo número 1 da nação. Nero tirou a própria vida com 30 anos de idade. Como ele fez? Chamou todo mundo, chamou seus amigos, cortou os pulsos, e enquanto ele estava sangrando, ele dizia assim: qual artista quer morrer comigo? Porque o autodescontrole, ele leva à autodestruição. Tem muita gente vivendo conforme a cultura da casa de César. Sabe, vai destruindo as oportunidades. Não aparece oportunidade na minha vida. Não é que não aparece, é que quando ela chega, você destrói. Destruindo as possibilidades. Já era para estar casado já, mas fica aí procurando mulher e homem lá na casa de César, vai continuar solteiro. Tem muita gente se destruindo, se matando, destruindo a própria saúde. Tem muita gente destruindo relacionamentos importantes. Tem muita gente se destruindo aquilo que Deus preparou para você viver, como desígnio da sua vida. Então, cuidado. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. O autodesgoverno vai levar você à autodestruição. E Deus não preparou a sua vida para você viver nesse modo, autodestruição. Nós somos os santos na casa de César. Nós somos os santos na casa de César. Não tem jeito, irmãos. Nós vamos viver nesse mundo, ele é imperfeito. Nós vamos ouvir coisas que nós não gostamos. Nós vamos ver coisas que nós não gostamos. Imagine os santos na casa de César, de Nero, vendo todos os dias essas coisas acontecerem. O servo vai lá servir Nero no quarto dele e vê aquelas coisas. Vai participar das festas e vê aquelas coisas. Fechar os olhos, guardar o coração e dizer assim: eu sou santo na casa de César. Eu não faço parte da cultura de César. Sabe, Jesus fez uma oração por nós. Ele diz: eu não quero que você os tire do mundo. É como se Jesus estivesse falando assim para Deus: eu não quero que Senhor Deus, tire os santos da casa de César. Mas eu te peço que o Senhor os guarde e que o Senhor edifica. Irmãos,
Aqui nesse momento que nós estamos, nesse mundo evangélico, nesse mundo cristão, nessas áreas que nós criamos para a gente poder crescer na fé, isso funciona para a gente como uma bolha, é uma proteção. Graças a Deus por isso. Nós temos a oportunidade de viver nessa bolha. Sabe quando a gente vai para acampamento e diz, eu não queria que esse acampamento terminasse, eu não queria que essa conferência terminasse, porque a gente cria aquele momento, tanto de edificação, mas assim, nós somos os santos na casa de César. Uma hora a gente tem que voltar para essa cultura da casa de César. Mas nós precisamos ter um comportamento dos santos. Não apreciar o que está na cultura da casa de César. Não viver como a cultura da casa de César. Não esqueça, a gente vive nesse mundo, mas a gente vive como os santos na casa de César. Nós vivemos completamente diferente da vida do mundo. No nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida com Deus, nas nossas amizades. Decida hoje ser um santo na casa de César. Você consegue compreender agora o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quando a igreja de Filipos ouviu Paulo falando que os santos da casa de César estavam cumprimentando eles sabiam que a cultura da casa de César era esse, e que Paulo estava valorizando o comportamento dos santos. Você é um santo, vivendo na casa de César. Por favor, fique em pé. Você pode trabalhar, viver, estudar, fazer negócios, se relacionar, não se dar à promiscuidade, não viver nesse mundo de maldade, mesmo que você pertença a essas coisas difíceis aí, chamado casa de César, mas você é um santo na casa de César. Santo na casa de César são perseguidos. Santo na casa de César vive de modo irrepreensível. Como diz a palavra, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando as pessoas olharem para você, para nós, elas vão nos ver como sal da terra. Elas vão nos ver como luz do mundo. Elas vão viver como santos vivendo na casa de Nero. Elas vão nos ver um adorador a Deus. Feche os seus olhos. Você é um santo na casa de César. Como é bom ouvir isso. Somos santos na casa de César. Hoje Deus está trazendo ao nosso coração, à nossa mente, está nos dando seguranças de que a gente não precisa viver igual o mundo vive. Realmente a gente tem um comportamento diferente da cultura do mundo. Realmente nós temos um comportamento diferente da cultura da casa de César. Nós somos chamados de santos. Santos na casa de César. Você é para ter um casamento santo, um namoro santo. Você é para fazer negócio de maneira honesta, correta. Você é para ter uma vida assim, de destaque mesmo. É para as pessoas olharem para você e falar assim, você é um santo agora? É para isso mesmo. Você é um crente agora? É para isso mesmo. Você é isso mesmo. Você é um bitolado? Eu sou um bitolado. Você é um antiquado porque você vive conforme o padrão da Bíblia? Sou um antiquado, porque eu sou um santo na casa de César. Você é um santo na casa de César. Pai, obrigado pela sua palavra. Ela tem o poder de nos convencer e nos edificar. Que seja assim nessa noite. Que seja uma edificação para todos aqueles que ouvirão essa palavra em algum momento da sua vida. Que a gente seja santo na casa de César. Para que o mundo escreva sobre nós, os santos da casa de César os saúdam. Nos dê uma semana de graça, de favor, nos dê uma semana de abundância, nos dê uma semana da sua proteção, da sua presença. Pois eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.